Seja muito bem-vindo ao Comunica Minas e no vídeo de hoje a gente vai trabalhar sobre um tema que eu vou dizer até controverso. Pois é. Leitura. A gente está pela internet vendo várias pessoas dizendo que leem 3, 4, 5, 8, 10 livros por mês. Bom, se você é uma dessas pessoas, esse vídeo não é para você. Esse vídeo, na verdade, é para você que está no mesmo degrau que eu. Começou a ler por agora. Pois é. Não tenho vergonha em dizer que com 37 anos de idade eu comecei a ler faz um ano. Eu precisava me entender e principalmente processar várias coisas que estavam acontecendo. Eu não conseguia achar tempo para ler, eu não conseguia ler, eu não me interessava por nenhum livro e várias coisas dessas aconteciam comigo. E aí? Você também passa por isso? Pois é. Aqui no Comunica Minas a gente vai ter um quadro que mensalmente eu vou falar de um livro. Mas antes de falar de um livro que eu estou lendo, eu vou dizer para vocês sobre possibilidades e técnicas que te fazem ler. Afinal de contas, a leitura, ela sim, vai modificar completamente a sua vida. Seja ela profissional, emocional, sentimental, qualquer um dos âmbitos da sua vida melhorarão com o hábito da leitura. Afinal de contas, a leitura, ela é um bem que você faz a você mesmo. Então, quando você pausa para poder ler, isso faz um bem danado para você, sabe? E estou te dizendo isso por experiência própria. Mas vamos lá. Muitas pessoas dizem assim, olha, você está num ônibus de um lado para o outro, por que você não lê? É complicadíssimo isso. Já passei por isso e não conseguia ler absolutamente nada. Na verdade, na época que eu pegava ônibus, eu não tinha rede social ainda, né? O telefone não era um smartphone. Mas o ônibus, ele era usado para dormir. E dormia em pé, dormia sentado, de qualquer jeito que fosse, porque estava cansado demais. Isso é uma das primeiras coisas que a gente precisa entender para a gente poder estudar. O nosso tempo de descanso. Não adianta nada. E eu sei que a correria muitas vezes não tem o que fazer. Mas quando você está cansado, você não vai conseguir evoluir. É legal e é necessário você ver sua rotina para então você conseguir encaixar uma rotina produtiva de estudo. Se você não dormir direito, pode esquecer. Vai ser difícil você conseguir se concentrar para poder ler. Uma outra coisa que a gente escuta bastante é que o foco, né? E as pessoas até falam assim, olha, eu tenho hiperfoco, quando eu quero uma coisa, eu vou para essa coisa, eu estudo essa coisa. Afinal de contas, o algoritmo, né, que está aí nas redes sociais faz a gente pensar dessa forma. Só que, muitas vezes, focar é focar em uma coisa apenas. E focar na leitura, eu vou dizer para vocês, no meu caso foi difícil de conseguir entender. E aí o que eu fiz? Eu passei a acordar um pouco mais cedo, porque aí eu tinha o descanso, porque eu estava dormindo melhor, o silêncio, que assim eu conseguia me concentrar, para então conseguir ler os livros. Ou ler um livro, porque o meu desafio inicial era ler 10 páginas por dia. E não era todo dia, tá? Eu coloquei segunda, quarta e sexta. E é assim que eu sigo até hoje. Segunda, quarta e sexta eu leio. Os outros dias eu faço as outras atividades que eu preciso fazer. Então, para você começar a colocar o hábito da leitura na sua vida, eu vou colocar alguns passos importantes. O primeiro delas seria o descanso. É necessário você se entender. Se você estiver cansado, não tem como você ler. É muito difícil. A segunda coisa que eu queria colocar para que você pensasse um pouquinho é sobre como você consegue ter foco. Será mesmo que você consegue ter foco em uma coisa, tendo fone, uma tela aqui, outra tela ali? Você vai conseguir mesmo processar tudo isso? O ser humano adulto ele é muito fácil e ele vê muita facilidade em corrigir e até mesmo direcionar uma criança. Mas muitas vezes nós somos criança, porque você não consegue prestar atenção em 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo. É porque o nosso cérebro é tão rápido que a gente acha que presta atenção em várias coisas, mas você não presta. Então, para que você tenha foco, é necessário você entender como que você tem foco. Se você precisa de silêncio,
se você precisa de iluminação, se você precisa da claridade do dia. Não adianta pegar a fórmula pronta da internet e sair colocando isso em prática. Você tem que se entender. Terceiro ponto para que você possa colocar e adicionar o hábito da leitura na sua vida, lê pouco. Porque uma das piores sensações que a gente tem é quando a gente lê 10, 15, 20, 30 páginas de um livro, na hora que você fecha, você fala assim, eu não lembro de absolutamente nada. Então, tenha focos pequenos. Na verdade, tenha objetivos pequenos no início. Comece lendo 5 páginas, depois você começa lendo 7 páginas, 10 páginas. E no início, você começa lendo mesmo, né? Assim, contando, 1, 2, 3, 4, 5. Mas depois, você começa a entender aquela história, a entender aquela questão, a processar aquilo, e aí sim, você começa a ler um pouquinho mais. Então, o meu terceiro passo que eu posso dar a você é ter pequenas conquistas. Fazer com que essas conquistas sejam mais fáceis de você colocar no seu cérebro. O quarto passo que eu coloco para você, pois afinal, você já conseguiu entender que você precisa descansar, senão não vai adiantar, vai resolvendo coisas ao tempo, não dá para resolver tudo. Depois, como que você pode gerar esse foco? Depois, comemorar as pequenas conquistas, poucas páginas, e ir avançando ao tempo. E o quarto passo, e muito importante, é você anotar. Não sai arriscando no livro não, até porque o livro é muito legal depois de você emprestar para alguém e a pessoa ter as experiências dela com aquele livro, em vez de ter já grifado, marcado, né? E até mesmo é legal você não escrever no livro. Mas o quarto passo é você ter um caderninho do lado onde você vai anotando as principais ideias, as coisas que te tocaram, as coisas que fizeram sentido. Isso vai fazer com que você realmente se lembre. Afinal de contas, escrever é uma ótima maneira de aprendizado. E o quinto e último passo, que eu acredito que posso colocar dessa forma, é refletir sobre o que você está lendo. Então, na hora que você terminar aquela pequena leitura que você fez, que você vai ter todas as suas frases anotadas, lê aquilo ali de novo e faz uma pequena conclusão sobre aquele processo. Entenda o que você acabou de ler. Esses 5 passos eu coloco como muito importantes, que foram passos que eu me aprendi, o que eu tive que aprender a fazer comigo. E tem mais um passo, que é o mais importante: praticar a sua leitura. Então, se você aprendeu uma coisa legal naquele livro, se você aprendeu uma coisa legal naquele curso, se você aprendeu alguma coisa legal nessa leitura, que na verdade aqui, né, eu estou falando mais de livros físicos mesmo, coloque em prática. Tire do papel. Então, se no livro lá está falando sobre fazer uma questão que você achou interessante, coloque ela em prática. Tudo isso fez com que o ano passado, de 2024, foi o ano que eu mais li livros na minha vida. Eu não tenho ainda uma coleção grande, mas eu vou compartilhar com vocês, uma vez por mês, sobre um livro que eu estou lendo aqui. Vai ser um prazer e espero que vocês coloquem aqui os comentários, se já leu, se não leu, se gostou da dica, se faz sentido. Mas melhorou muito a minha vida profissional, a minha vida emocional, a minha vida sentimental, a minha vida conjugal, a minha vida de pai. Todas essas leituras me fizeram refletir muito. E tem uma coisa que eu não coloquei aqui, mas que eu acho que faz muito sentido, sabe? O livro ser físico, ser livro mesmo, livro de verdade. Porque quando a gente vai para o digital ou quando a gente quer ler no telefone, a gente não consegue manter o foco que a gente precisa. E o livro físico, você só precisa de luz, você não precisa de mais nada para você poder ler. No meu caso, eu precisava de óculos, né? Que eu não conseguia ler porque eu não conseguia focalizar o que era necessário. Realmente doía minha cabeça, doía meus olhos, me dava sono, mas eu precisava de óculos. E tinha persistido nesse erro durante anos da minha vida. Mas isso é caso para outro vídeo. Aqui eu te aconselho a realmente ir numa livraria ou entrar pela internet, comprar esse livro. Até porque aí o seu cérebro vai entender que você gastou um dinheiro naquilo e que você precisa ter o investimento de volta. Se todas essas dicas fizeram sentido para você, comenta aqui embaixo. Além disso, se inscreve no canal, marca seus amigos, compartilha essa ideia. Se não fez sentido, coloca aqui também. Afinal de contas, eu estou aqui para poder aprender junto, trocar. É um prazer
fazer parte dessa história e desse capítulo da sua vida. Espero de verdade que as dicas que eu coloquei aqui façam sentido para você. E se fizer, conte para outras pessoas, porque é muito bom quando a gente alcança uma coisa boa na nossa vida. E é por isso que a gente quer passar essa boa nova, né? Contar essa mensagem para outras pessoas. Tudo de bom e até a próxima. Na próxima participação da nossa Dia do Livro, eu vou trazer uma leitura que eu fiz para vocês. O primeiro livro que eu li completo da minha vida. Vai ser um prazer. Até mais!